Oi, tudo bem? Você já deve me conhecer. Eu sou a Júlia Brites, sua colaboradora de redação, e junto com o José, hoje nós vamos comentar sobre tema e título. Na primeira parte eu vou trazer algumas dicas e algumas dúvidas frequentes dos alunos sobre título, como ele cai em alguns vestibulares e no Enem. E na segunda parte o José virá comentar com vocês sobre o que é tema e analisar alguns temas dos anos anteriores da prova do Enem. Se você é daqueles que gosta de analisar as embalagens antes de comprar os produtos, ou se gosta de ir numa livraria e prestar atenção na capa do livro, certamente já entendeu qual é o sentimento do corretor ao ler o seu título. O título é um referencial para o resto do seu texto. Ele meio que dá um spoiler do que vai ser escrito durante o seu texto e sintetiza a ideia que vai ser apresentada ali. Então, espera-se de um texto criativo, coerente, fluido, que o título também seja criativo, coerente e fluido. No Enem, o seu título é opcional. O que significa isso? Você pode ou não colocar, cabe a você essa escolha. Só que, ao colocar o título, você já desperta a curiosidade do corretor para o resto do seu texto. Isso pode ser positivo ou negativo. Por quê? Se o seu título for muito bom, com certeza o corretor vai ficar interessado em corrigir a sua redação. Mas se o seu título for ruim, ele já vai começar a ler aquele livro, né? Como eu falei na metáfora, aquela redação de uma forma mais negativa. Ele não vai prestar tanta atenção quanto deveria, ou ele não vai estar tão imerso naquela leitura como deveria estar. Ai, Júlia, mas se o título é opcional, para que eu vou perder tempo com isso? Em vestibulares, como a FUVEST e a UERJ, essa não é uma opção. Então, por isso, eu separei algumas dicas para você mandar bem no título e deixar o corretor interessado em ler a sua redação. Então, anota aí as 5 dicas para escrever um bom título. Dica número 1. Seja curto e objetivo. A ideia do seu título é chamar a atenção. Dica número 2. Seja interessante e criativo. Tente aguçar a curiosidade do corretor. Dica número 3. Seja autoral. Não queira colocar ditados populares ou frases que são muito utilizadas no seu título. Seja original, use a sua abordagem. Dica número 4. Pense em instigar a curiosidade do leitor. E dica número 5, e mais importante, sintetize todas as suas ideias do texto no título. É até interessante que você faça o título, que você crie o título depois de ter escrito toda a sua redação, porque dessa forma você já vai saber quais são as suas argumentações e colocar num título uma abordagem que já esteja expressa durante o seu texto. Agora vamos a algumas dúvidas frequentes dos alunos. Sobre letra maiúscula. Onde coloco? Como coloco? Bom, letra maiúscula, via de regra, só vem em substantivos próprios e na primeira palavra da frase em si. Essa regra acompanha no título. Ou seja, você não saia colocando letra maiúscula em todas as palavras do título. Apenas na primeira palavra e em substantivos próprios, caso estejam no seu título. O seu título deve estar centralizado no meio da linha. É interessante que você não pule uma linha do título para o texto. Por quê? No Enem, o máximo de linhas são 30. Então, você vai estar perdendo uma linha ali para sua argumentação. Não pontue o seu título. E é isso. Não perca tempo com o título caso você esteja extremamente preocupado em fazer uma boa abordagem. Deixe o título para depois, no caso do Enem. E se você não conseguir mesmo criar um título, se não estiver criativo e não for um bom momento, não precisa se preocupar, porque a falta de título não vai tirar pontos da sua redação. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem mais dúvidas, se estiverem vendo pelo YouTube, coloquem nos comentários e mandem dúvidas pelo Google Classroom também. A sua dúvida pode ser a do outro, então é interessante que você publique nos comentários do mural. É isso. Fiquem agora com o José.
Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é José, eu sou colaborador de redação do projeto junto com a Júlia e essa é a nossa segunda parte do vídeo. A gente vai falar e analisar alguns temas de redação que já caíram no Enem de 2013 para cá. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco sobre o tema de 2013, que foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A gente consegue pegar aí 3 informações importantes: efeitos, implantação da lei seca e no Brasil. Quais são os efeitos que a implantação da lei seca causou no Brasil? A lei seca é realmente efetiva? Bom, você pode defender a sua tese em cima disso, dizendo que a lei seca não é tão efetiva quanto ela deveria ser. Se você for por esse caminho, você acaba caindo em uma outra pergunta, que seria: por que ela não é tão efetiva? Vou dar um exemplo para vocês. Existe muito uns grupos em rede social que entregam a localização de onde tem as tendas da lei seca. Por exemplo, você está descendo uma avenida, aí você viu a lei seca, você vai lá e coloca no grupo: tem uma tenda da lei seca aqui em tal lugar. Aí as pessoas que vêm depois de você pelo aquele caminho desviam daquela tenda da lei seca porque elas já sabem que a tenda está ali. Ou seja, elas não são pegas de surpresa. Você pode abordar isso como um ponto de argumentação e falar na sua redação sobre isso, nos seus parágrafos de argumentação, problematizar essa questão e depois disso apresentar uma proposta de intervenção relacionada a esse assunto, podendo ser a punição desses grupos do Facebook, podendo ser uma estratégia de barracas da lei seca para abranger uma área maior. Enfim, tem várias formas de você dizer isso. O importante aqui é você não falar sobre blitz e não falar sobre acidentes de trânsito como um caso isolado, porque apesar deles abordarem e fazerem parte desse tema, eles não sustentam a pauta central, que são os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do tema de 2014, que foi publicidade infantil em questão no Brasil. Esse aqui a gente consegue separar em 3 partes: publicidade infantil, em questão e no Brasil. A gente consegue relacionar essas partes uma com a outra com uma certa facilidade. O em questão, ele está ali para dizer que a publicidade infantil de alguma forma é problemática. Agora, voltam aquelas perguntas que surgiram no tema anterior. Por que ela é problemática? Quais são as consequências disso para a criança? Eu posso abordar na minha tese que a criança não tem o senso crítico desenvolvido e que uma propaganda facilmente pode influenciá-la negativamente. Seja uma propaganda de McDonald's, uma propaganda de um brinquedo qualquer, enfim. E na minha proposta de intervenção, eu ia ter que abordar uma solução para esse problema. Você pode falar de uma organização de atividades em escola para ensinar a criança a importância do consumo, a como consumir de forma consciente. Você pode também falar sobre as regulamentações que o governo deve implantar para a mídia não ser muito abusiva com as crianças. Enfim, importante aqui mesmo é você não falar sobre publicidade como um caso isolado e não falar sobre as crianças também como um caso isolado, ou sobre consumo, porque isso pode trazer uma fuga do tema parcial, sabe? Você pode falar pouco sobre o tema principal que está sendo pedido, que no caso é a publicidade infantil e por que isso é um problema. Agora vamos falar um pouco sobre o tema de 2015, que fala sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Bom, a gente consegue separar ele em 3 partes importantes: persistência, violência contra a mulher e na sociedade brasileira. Basicamente, ele lembra muito o tema de 2013, porque ele fala de um problema que já existe, ele não trata como uma novidade, é um problema que já existe, que existem políticas públicas para tentar resolver esse problema, mas que mesmo assim esse problema persiste. E era exatamente sobre isso que você tinha que falar. Você tinha que tomar cuidado para não falar sobre o feminismo como caso isolado, porque ele até faz parte do assunto e ele engloba um pouco do tema central, mas ele não sustenta por si só a pauta central apresentada pelo tema. O tema de 2016 foram caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A gente consegue separar esse tema em 3 partes importantes. A primeira, caminhos para combater; a segunda, intolerância religiosa; e a terceira, no Brasil. Esse no Brasil, no caso desse tema, é muito importante, porque ele praticamente restringe toda essa questão de intolerância religiosa à realidade brasileira. Por exemplo, terrorismo é um problema de intolerância religiosa. Acontece muito lá fora, mas no Brasil não acontece. Então, a gente não poderia colocar essa questão sem esse
sem esse no Brasil para dar uma auxiliada, para nos guiar sobre o que a gente deveria falar. Nesse caso, a redação está querendo que a gente fale sobre essa cultura que existe no Brasil de segregação e de rejeição no contexto religioso. Galera, então, a prova do Enem de 2016 foi separada em duas etapas. Uma primeira aplicação e uma segunda aplicação. Isso porque alguns locais de aplicação de prova estavam ocupados por movimentos estudantis que protestavam contra uma PEC de teto de gastos. Então, tiveram dois temas diferentes. O primeiro tema, a gente acabou de falar sobre ele, foi a intolerância religiosa. O segundo tema foi muito parecido com o primeiro, mas mudou um detalhe aí. Combate ao racismo no Brasil. Era caminhos para combater o racismo no Brasil. Então a gente segue aquela mesma lógica. O caminhos para combater refere-se a gente que já existe um problema e que ele quer que você proponha soluções para aquele problema. O no Brasil restringe ao racismo no Brasil. E isso é muito importante também, assim como era no outro tema. Porque, por exemplo, o Brasil foi o país onde a escravidão mais durou. O Brasil não teve um apartheid oficial. O Brasil não teve integração dos negros à sociedade depois da abolição da escravidão. Então isso tudo vai pesando no contexto histórico da sua redação. Mas aí lá na sua argumentação, na sua proposta de intervenção, ele quer que você apresente a face do racismo no atual Brasil. No Brasil moderno, no período moderno, e de como acabar com esse racismo, de como combater esse racismo. O tema do Enem de 2017 foram os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Pegando esse tema aí, a gente consegue separar ele em três partes importantes. A primeira, desafios. A segunda, formação educacional dos surdos. E a terceira, no Brasil. Você poderia falar sobre a influência do preconceito e sobre a invisibilização dessa parcela da sociedade como dois pontos de argumentação. Na sua proposta de intervenção, você teria que explicar essa questão toda. Então você poderia dar soluções como, por exemplo, o ensino de Libras nas escolas, ou até mesmo mediadores nas salas de aula que contenham alunos surdos, sabe? Para eles terem aquele auxílio a mais, não ficarem ali à mercê. O Enem de 2018 trouxe como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema a gente consegue separar em duas partes. A primeira parte seria a manipulação do comportamento do usuário e a segunda parte seria através dos dados da internet. Ou seja, todo tipo de conteúdo que o usuário de internet entrega, ele clica, ele vai pesquisando, tudo isso influencia no que aparece para ele. Lendo esse tema com atenção, a gente chega à conclusão de que o texto quer que a gente escreva sobre é relacionado às bolhas sociais que a internet cria a partir do armazenamento de dados de cada perfil. A gente poderia falar sobre fake news? Poderia. Mas a gente teria que tomar muito cuidado quando a gente fosse interpretar esse assunto para colocar ele dentro da nossa redação. Porque não necessariamente a fake news aborda sozinha essa questão do controle de usuários pela questão da manipulação. Porque ela não fala sobre o armazenamento de dados, ela não fala sobre as informações direcionadas que os usuários recebem, entende? A fake news ela é um problema que faz parte da internet, mas não necessariamente ela aborda essa questão como um todo. E por fim, o tema de 2019, do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem assistiu o primeiro vídeo viu como é que eu fiz a separação desse tema. Democratização, acesso ao cinema e no Brasil. Basicamente, depois de analisar o tema, a gente chegou à conclusão de que o tema queria que a gente falasse sobre a questão da falta de acesso ao cinema que algumas regiões possuem por conta da falta de espaços de exibição de cinema. Então, basicamente, é isso, galera. Vocês devem ter percebido a importância de fragmentar o tema nas partes mais importantes e de questionar esse tema, fazer questionamentos sobre aquele tema para ter uma ideia do que você vai abordar, o que você vai defender na sua tese, quais pontos de argumentação você vai usar e etc. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.